Gente, hoje vamos falar sobre diabetes. Essa que é uma doença tão séria e que acomete muita gente. E o mais triste de tudo isso foi o que eu falei no começo do programa. Muita gente não teve o diagnóstico, nem vai ao médico fazer os exames direitinho porque acha que não tem sintoma nenhum, né? Acha que não tem. Sabe o que me chamou a atenção hoje, Kátia, pesquisando sobre o assunto? A gente sabe que tem a questão genética hereditária, mas diz que até a questão emocional pode desenvolver diabetes. Pode ser um start da doença. Olha que perigo, não sabia disso. Sério? Seríssimo. E as complicações? Sim. Tem gente que perde a visão quando você tem um diabetes descontrolado. Tem gente que tem problemas sérios de circulação. Verdade. Não dá pra brincar. Não dá. Já aproveitando, mande suas dúvidas que a gente já vai esclarecendo. Vai no nosso Twitter, coloque lá sua pergunta, a hashtag Melhor da Tarde. Boa. Bom, Cíntia fez Lima, um vídeo, resumão, né? falando de diabetes. Tudo sobre diabetes. Olha lá, rodou. Uma absorção. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, afirma que em torno de 463 milhões de adultos estão com diabetes no mundo, além de mais de 1 milhão de crianças e adolescentes com menos de 20 anos e apresentam diabetes tipo 1. A diabetes é uma doença causada pela falta ou má absorção da insulina, hormônio que promove o aproveitamento da glicose como energia para o nosso corpo. Não é uma doença única, mas um conjunto de doenças com uma característica em comum: o aumento de concentração de glicose no sangue. Tem a diabetes tipo 1, o pâncreas produz pouco ou nenhuma insulina. Tem a diabetes tipo 2, as células são resistentes à ação da insulina. Diabetes gestacional, que ocorre durante a gravidez. Diabetes associada a outras patologias e até a diabetes emocional. A doença assombra. E lógico, há muitos mitos e verdades. Sentir muita sede durante o dia é sinal de diabetes? Feridas, machucados que demoram para cicatrizar. Alterações visuais. Quais os fatores de risco? Quando devemos nos preocupar? O Melhor da Tarde esclarece suas dúvidas. E, gente, esse é um assunto muito sério. E a Cíntia deixou umas perguntas super importantes no ar. É claro que a gente, por isso que é tão difícil, muitas vezes, a gente perceber as diferenças na vida da gente. Se a gente fosse perceber hoje, na condição que a gente está, usando máscara o tempo inteiro, todo. E a gente com medo de tomar água em qualquer lugar e ficar sem máscara. Eu tenho tomado muito menos água. Aí chega em casa, eu me entupo de tanta água. De uma vez só, De uma vez só, porque na hora que você tira a máscara e resseca a boca, resseca a garganta e tudo mais. Acorda à noite, pelo menos umas 2 vezes pra fazer xixi. Não, um monte. Aí você fala, ai, tá, então fazer xixi demais e à noite pode ser um indício de diabetes? Então, depende. Se você tomar 1,5 litro d'água, como eu faço de noite, aí vai desse jeito, né? Não vai estar, né? É. E doutora Andressa Raibchef já tá com a gente. Muito boa tarde, doutora Andressa, tudo bom? Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alex. Muito feliz de estar aqui com vocês. E a gente também. Já quero começar esclarecer essa dúvida com você, que eu falei há pouco. Quer dizer, é difícil a gente falar de situações que a gente pode ficar atento nos dias de hoje em relação ao que pode ser um sintoma de diabetes, quando, por exemplo, a gente se limita a tomar muita água durante o dia, já que a gente está de máscara e com medo de ficar pondo a mão na máscara toda hora. Então, chega em casa, a gente se entope de água. Então, atualizando os sintomas para hoje que a gente vive, o que a gente tem que ficar atento em relação ao diabetes, doutora? Bom, diabetes pode sim dar muita sede. O diabetes, na verdade, a gente tem que pensar, Kátia, que quando a gente organiza os sintomas, a gente tem que pensar nos sintomas do diabetes tipo 1 e nos sintomas do diabetes tipo 2. No diabetes tipo 2, que é o mais comum nos adultos, o excesso de sede só vai acontecer quando o diabetes estiver muito descontrolado, quando o açúcar no sangue estiver muito alto. Do caso contrário, é muito difícil a gente ter muita sede. A gente acaba tendo muita sede mesmo porque a gente não bebe água durante o dia com a máscara, como você estava falando, né? Então tem que ficar atento justamente quem já está acima do peso. Sim. E se a gente fizer direitinho os exames anuais, a gente pode ter sempre um controle de como está a nossa saúde em todos os aspectos, até em relação ao diabetes, né? Tem várias perguntas chegando, né, Rafa? Várias perguntas chegando, Kátia, através do nosso Twitter. Lembra, usa a hashtag Melhor da Tarde, a gente consegue achar sua pergunta aqui. E uma dessas perguntas, na verdade, tem muito a ver com essa história do açúcar no sangue. As pessoas querem saber se pode consumir outros tipos de açúcar. Por exemplo, açúcar
açúcar mascavo, açúcar de coco, se isso pode também servir como alternativa. Quem já tem diabetes? Aham. Doutora Andressa, outros tipos de açúcares, não só açúcar branco, que ela deve ser evitada, ou o diabético pode consumir tudo menos o açúcar branco? Na verdade, esse é um grande mito, porque o que a gente precisa entender? Que o consumo de açúcar e qualquer tipo de açúcar, qualquer fonte de carboidrato que vire açúcar no nosso organismo, isso pode levar ao aparecimento do diabetes. Mas é muito mais o excesso de calorias, então calorias em excesso, não só por fonte de carboidrato, mas também por fonte de gordura, que levam ao aparecimento do diabetes tipo 2. No fundo, o que a gente fala é o ganho de peso, ele é um dos principais fatores do desenvolvimento do diabetes tipo 2. E aí esse ganho de peso pode acontecer por excesso de açúcar, por excesso de gordura, por sedentarismo, existe uma base genética. Então, não é só o açúcar que leva ao desenvolvimento do diabetes, mas sim um conjunto de alterações que vão fazer com que esse paciente tenha diabetes tipo 2. Vamos para o nosso mito e verdade? Vamos ver, ó. Mito ou verdade? Comer doces eleva o diabetes. Mito ou verdade, doutora Andressa? Verdade? Que medo, hein? Verdade. Nossa, isso acontece porque o alimento com alto índice glicêmico, que é aquele alimento que é o doce e que é rapidamente absorvido pelo nosso organismo, ele eleva os níveis de glicose no sangue, e esses níveis de glicose no sangue elevados é o que a gente vai fazer a leitura no aparelhinho que é o glicosímetro ou mesmo no próprio exame de sangue. Mas quer dizer, se a gente come doce todos os dias, qualquer tipo de doce ou muitas frutas, que também tem a frutose, que é o açúcar da fruta, se a gente tiver uma tendência familiar a ter diabetes, o start pode vir daí? Pode, mas a gente tem que lembrar que, eu falo, não desenvolve diabetes quem quer, desenvolve diabetes quem pode. Então, assim, a gente tem uma base genética, e aí é o que eu falo, diabetes é uma doença multifatorial, é o excesso de calorias que pode vir do consumo de açúcar, de fruta, de carboidratos, junto com uma genética favorável, junto com ganho de peso e junto com o sedentarismo. Isso tudo faz com que aconteça uma situação chamada resistência à insulina, e a resistência insulínica é o primeiro passo de uma longa caminhada que termina no desenvolvimento do diabetes tipo 2. Ok, vamos para mais uma pergunta. Uma pergunta, a doutora O mito falou verdade aí também? também tem mito e verdade, a doutora falou do açúcar e da glicose, Maria Aparecida mandou nas nossas redes sociais, doutora, socorro! Ai, tadinha. Ela disse que acabou de fazer aqueles exames normais de sangue, apareceu lá glicose muito alta, o médico falou que ela tem que se cuidar, ela tá achando já que ela pode estar com diabética, será que é isso? A gente tem exames confirmatórios para isso, Maria Aparecida. A gente tem um exame no sangue que se chama hemoglobina glicada. Ele é bem um dedo duro. Ele conta pra gente o controle da glicose dos últimos 3 meses. Se esse exame de sangue ele tiver acima de 6,5%, é diagnóstico de diabetes. Então, o açúcar sozinho que a gente dosa no sangue, que é a glicemia, a gente tem que ver se ele tem alteração na hemoglobina glicada ou na curva glicêmica, ou se o açúcar no sangue é maior ou igual a 126 em 2 ocasiões. Então, tem alguns passos passo a passo que a gente tem que seguir para poder fechar o diagnóstico. Agora, pode ser que ela esteja pré-diabética também, doutora Andressa? É possível sim, Kátia. O que a gente começa a ver é que muitas vezes o paciente ele fica pré-diabético durante anos para daí abrir o quadro de diabetes. Mas a gente também consegue fazer o diagnóstico através da própria curva glicêmica, do exame da glicose no sangue e do exame da hemoglobina glicada. Isso é importante, porque se você está pré-diabético, atividade física, controle de alimentação e às vezes indicação do médico de um medicamento, você consegue reverter, né, doutora? Perfeito. A base do tratamento do pré-diabetes é justamente reverter as possíveis causas de diabetes. Então, se o paciente é sedentário, fazer atividade física, se ele está ingerindo excesso de calorias, e esse excesso de calorias por conta de carboidratos, a gente vai orientar esse paciente para uma dieta melhor. E aí, principalmente, reduzir o acúmulo de gordura na região abdominal. E tudo isso junto é que vai fazer com que esse paciente não saia do estado do pré-diabetes para o diabetes e muitas vezes reverta o pré-diabetes. É muito bom. Vamos para mais um mito ou verdade, Rafa? Mais um mito ou verdade, Olá. vamos ver. Só obesos têm diabetes tipo 2. Mito ou verdade, doutora Andressa?
Isso é mito. É mito? Isso é mito. Na verdade, o diabetes tipo 2, ele pode acontecer mais comumente em pacientes obesos. Mas pacientes com sobrepeso e mesmo pacientes com peso normal, mas com acúmulo de gordura em região abdominal, podem sim desenvolver diabetes tipo 2. Mais uma pergunta, Rafa? Mais uma pergunta chegando do nosso Twitter, #Melhor da Tarde. Vamos ajudar o Derek Pereira, que ele é de Maceió. Ele diz o seguinte: meu pai tem diabetes, minha mãe é pré-diabética. Mas boa parte da família, como o pai dela, minhas tias, a mãe dele, todos têm diabetes. Então, mesmo que eu tenha mudado meus hábitos de vida, é tempo ainda para que eu também tenha? Ou seja, ele pode desenvolver isso mesmo mudando os hábitos de vida dele? E aí, doutor Andrés? Derek, excelente pergunta. A gente sabe que apesar da genética, o que vai determinar se você vai ter diabetes ou não são seus hábitos. A gente sabe, por exemplo, que perdas em torno de 7% do peso ou 10% do peso, elas já evitam o desenvolvimento de diabetes no futuro. É como se, por exemplo, uma pessoa com 100 quilos tiver alteração de glicose, ela perde 10 quilos, ela consegue reverter essa subida para o desenvolvimento do diabetes. Então, mesmo que a sua genética seja favorável, se você tiver bons hábitos, a gente sabe que isso consegue retardar muito o desenvolvimento do diabetes. E se, por algum acaso, você aparecer com diabetes, isso vai ser bem mais no final da vida, quando o pâncreas já vai ter um sinal de envelhecimento, e você pode ter um diabetes bem brando no envelhecimento. Mas aí, é o que eu falo, quanto mais você conseguiu atrasar a sua genética, mais Melhor, tempo você teve. Isso é muito bom. Então, sempre a gente pensar em se alimentar direitinho, fazer atividade física, não ingerir tanto açúcar todos os dias, principalmente, nem muitas gorduras. E eu acho que quando você vai fazer uma dieta também para emagrecer, tem que ir no médico. Porque existem tantas dietas aí que são as dietas da moda e que às vezes prometem milagres. E isso pode também dar um start e a pessoa justamente ter um efeito contrário do que ela deseja, né, doutora Andressa? Exato. O alerta que a gente sempre faz, endocrinologistas, com relação a dietas da moda, são os efeitos sanfona que acabam acontecendo. E isso é muito danoso para o pâncreas e para o fígado, sabe, Kátia? Porque a pessoa perde peso e depois ela reengorda. Geralmente ela reengorda só gordura, ela não ganha massa muscular. E isso gera uma pressão adicional sobre o pâncreas. Vários efeitos sanfona geram ao longo prazo um percentual de gordura muito alto no organismo. E isso pode estar associado com o desenvolvimento de diabetes, tipo 2. Gente, e o pâncreas é um órgão tão importante e a gente acha que coração é importante, que cérebro é importante. E o pâncreas é só um órgãozinho. E é um órgão vital. Se ele não tá bem, o corpo inteiro da gente não vai ficar bem. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso e mais um pouco, com tudo que a gente faz e as escolhas que a gente faz também. Vamos para mais um mito ou verdade? Olha lá, diabéticos podem ter mais gripes e resfriados. Mito ou verdade, doutor Andressa? É verdade? Verdade. Baixa imunidade? O diabético descompensado, e isso é o que só a gente tem que fazer essa ressalva nesse mito ou verdade. Se o meu nível de açúcar está elevado, tende o meu sistema imunológico a ficar mais enfraquecido, porque o diabetes causa uma inflamação no organismo e essa inflamação é muito danosa ao sistema imunológico. Então é por isso que muitas vezes os diabéticos vão ter mais furúnculos, mais foliculite. Ele pode ter, por exemplo, a paciente diabética pode ter mais candidíase vaginal. Isso acontece por conta do excesso de açúcar enfraquecendo o sistema imunológico e também com relação ao processo inflamatório. Se o diabético está bem controlado, o sistema imunológico dele é absolutamente igual ao paciente não diabético. Mas se ele está descompensado, e a gente sabe que os pacientes diabéticos muitas vezes estão muito descontrolados, isso é de fato uma verdade, infelizmente. Então, por isso que a gente diz que quem tem diabetes e quem tem outras doenças também, mas estamos falando hoje de diabetes, ele tem que tomar mais cuidado em relação ao coronavírus, porque o Covid-19 também aproveita essa baixa imunidade para ele deitar e rolar. Então a gente também tem que tomar cuidado em relação a isso, todo mundo, mas quem tem diabetes mais ainda, né? Mais. Obesidade, Kátia, e diabetes são os principais fatores de risco para complicações com relação ao Covid, principalmente por conta desse estado inflamatório do organismo. E como o Covid já é uma doença que gera pequenos infartos e piora a inflamação, esse processo fica muito maior do que ele deveria ser.
E traz mais danos à saúde. Mais uma pergunta aí, Alex. Tem uma pergunta aqui, doutora. Chegou uma pergunta muito interessante da Simone. A gente estava falando de dieta, engorda, emagrece. E ela falou o seguinte, está muito preocupada que ela tem um filho numa idade de 18, 19 anos, segundo ela, e que ele está fazendo aquelas coisas na academia de injetar insulina, porque diminui o apetite, uns amigos fazem, é uma dieta recomendada. Isso pode vir a causar diabetes para quem não tem? Mas é dieta? Diz que diminui o apetite, tira a vontade de Mas dieta não é a gente escolher o que a gente come, não sair se injetando coisa? Mas diz que está nessa moda aí, nas academias. Doutora Andressa? Infelizmente, essa moda existe, Kátia, e ela é muito preocupante, porque insulina, ela é um hormônio, e esse hormônio a gente só lança a mão como tratamento para quando o pâncreas não fabrica mais insulina, quando os casos de diabetes já estão mais avançados ou quando o paciente é diabético tipo 1. Usar insulina sem necessidade, você acaba atrapalhando o processo natural do organismo, e isso, de fato, pode ser gatilho para complicações. Não pode também sobrecarregar o pâncreas e a pessoa passar a ter um diabetes? É possível, a depender da dieta, mas eu acho que a maior preocupação é com relação à hipoglicemia. Você imagina que a insulina é um hormônio que faz a glicose cair na corrente sanguínea. Imagina se ele aplica uma dose, e geralmente não é orientada por médico, porque afinal de contas ele não é diabético, e se ele faz uma hipoglicemia dormindo, entra em coma e eventualmente morre. É extremamente perigoso. É um alerta que a gente precisa fazer para os pais, para ficarem atentos e agirem numa situação como essa. E, gente, o lugar de fazer dieta e pegar informação de dieta não é na academia. Não. Isso é com um médico. Vai no nutricionista, vai no endócrino, faz um trabalho multidisciplinar, escolha a melhor situação, a melhor dieta e o combo que vem junto com a dieta com o seu médico. E não na academia, não, porque senão já viu, né? Com certeza. Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos ver o próximo. Diabéticos não podem comer pães, batatas e massas. Mito ou verdade, doutora Andressa? É mito. É mito. Quer dizer, pode comer, mas tem uma quantidade correta, né? Perfeito. E o ideal é que sejam integrais, né? Então, pão integral, massas integrais, batata doce, que ela tem carboidrato de lenta absorção. E também o que a gente tem que lembrar é justamente o que você reforçou super bem, é a quantidade. Então, não basta só o índice glicêmico, que é a velocidade com que o açúcar entra na corrente sanguínea, mas sim a carga glicêmica. Então, batata doce em pequena quantidade. Arroz, preferencialmente arroz integral, também em pequena quantidade. E para os pacientes diabéticos tipo 1, a gente tem o processo de contagem de carboidratos para também liberar esses pacientes que geralmente são crianças ou são adolescentes, para ele também poder eventualmente comer um doce ou então um carboidrato, ele faz a contagem e aplica a quantidade de insulina adequada. Agora, já que você falou do diabetes tipo 1, das crianças e adolescentes, há uns bons anos atrás, tinha uma menina que trabalhava comigo, que o pai da menina tinha diabetes. E ela nunca tinha feito o exame na menina. Determinado dia a menina passou mal, foi para UTI com diabetes tipo 1. Ninguém sabia do diagnóstico, a criança quase morreu. Então, quer dizer, tem que fazer os exames preventivos também nas crianças, caso você tenha alguém da família com diabetes tipo 1, né? Exato. Sabe que a gente tem estudado cada vez mais a associação genética tanto para diabetes tipo 1 como para diabetes tipo 2. Ela é discretamente mais forte entre diabéticos tipo 2. Mas a gente sabe que famílias que têm antecedente de diabetes tipo 1, a gente vai ficar mais atento para os familiares mesmo. E em crianças, o quadro é muito agudo. É aquele excesso de sede, excesso de fome, emagrecimento, muito xixi. É o que a gente chama pólis. Então, poliúria, muito xixi, polidípsia, muita sede e polifagia, muita vontade de comer. Então, na criança, Kátia, o quadro é muito agudo. E geralmente é diabético tipo 1. No adulto, ele é o diabético tipo 2, é um quadro mais brando. Mas de todo jeito, o rastreio, ou seja, a investigação sempre tem que ser feita de forma periódica e com orientação médica. Vamos para mais uma pergunta, Rafa? Mais uma pergunta, Kátia. Vamos ajudar a Fernanda Fernandes da Silva. Ela Muito pergunta sobre diabetes gestacional, se pode continuar pós-parto. Boa pergunta. Excelente pergunta, Fernanda. O diabetes gestacional, ele tem sim uma taxa
de permanência no pós-parto, porque a gestação é um estado que aumenta a resistência à insulina e com isso, por conta também do ganho de peso e dos hormônios, o diabetes gestacional pode ocorrer. Depois da gestação, a tendência é que o corpo normalize, mas em algumas mães que têm dificuldade de perda de peso e que não conseguem manter os hábitos alimentares tão bons, o diabetes gestacional ele pode aumentar o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2, sim. Olha, importante ficar atento. Sim. Mais uma pergunta aí, Vamos, Alex? Kátia, você falou dessa moça que trabalhava com você. Foi. Tem uma outra história com criança, que o João disse que ele está muito preocupado com a prima dele, que é pequena, tem diabetes do tipo 1, a mãe já mudou a alimentação, já fez de tudo, mas não está conseguindo controlar. Não controla? Será que tem jeito? Volto já, a doutora Andressa já responde, rapidinho, peraí. Gente, vocês sabem o que são medicamentos especiais? Vou explicar. São medicamentos que você não encontra em qualquer drogaria. A Farmasilva tem uma ampla linha de medicamentos especiais e uma equipe pronta para te atender em qualquer lugar do Brasil. A Farmasilva, por ser especialista no assunto, vai te assessorar na aquisição do seu medicamento que precisa de ação judicial. E o melhor, totalmente gratuito. Você que precisa do tratamento que custa muito caro, lembre-se sempre da Farmasilva. Com o melhor preço do Brasil, a Farmasilva chegou e quer te ajudar. Então mande um WhatsApp para 11 91026 4169 ou então entre no site farmasilva.com.br. Cuide bem de quem você ama e não perca tempo, porque cada segundo importa e muito. Farmasilva, medicamentos especiais. Vamos repetir a pergunta, Alex? Vamos, Kátia. O João está muito preocupado com a priminha dele, que ela é pequenininha, mesmo, viu? tem diabetes do tipo 1 e a mãe da menina já mudou tudo que foi comida, alimentação e mesmo assim não está conseguindo controlar. Qual o jeito? E aí, doutora Andressa? Boa pergunta, né? Excelente pergunta. Eu acho que é a grande preocupação dos pais que têm filhos diabéticos tipo 1. Sabe que, infelizmente, no paciente diabético tipo 1, acontece a destruição das células que produzem insulina. Então, a gente vai precisar aplicar a insulina, às vezes, várias vezes ao dia. Insulina de ação longa e insulina de ação ultra rápida. Muitas vezes, mesmo corrigindo a alimentação, se o nível de glicose continua alto, existem, por exemplo, programas de bombas de insulina. Existem programas que oferecem insulinas de ultra longa duração. Então, são estratégias que a gente tem para poder melhorar a qualidade de vida do paciente diabético tipo 1. A gente está vendo, enquanto a gente vai falando, nesse vídeo mostrando, furando o dedinho para fazer o teste de diabetes e tudo mais. Mas hoje em dia tem um aparelho que você coloca no braço e que só você encosta o celular ou algum aparelho já conectado também esse implantezinho, vamos chamar assim, e ali você já tem toda a informação como está o seu sangue, para não ficar machucando o dedinho, né, seja da criança ou do adulto, né, doutora Andressa? Exato, esse aparelho se chama CGMS, é o aparelho de monitorização contínua de glicose. E ele é um sensor que a gente coloca no braço, e aí esse sensor a gente consegue ver a glicose quase que em tempo real. E aí a gente consegue ofertar para esse paciente um tratamento mais individual, mais customizado da quantidade de insulina que ele vai precisar em cada período. Então, quer dizer, você consegue um equilíbrio, que esse adulto ou essa criança tem um equilíbrio mais rápido em relação à necessidade dele individual, né? Porque às vezes a gente acha que somos todos iguais, mas somos todos bem diferentes e cada um reage de uma forma diferente ao longo do dia, né, doutora? E daí também um alívio para os pais, para quem coloca, para não ficar furando o dedinho o tempo todo. Esse aparelho, na verdade, ele não exclui que a gente tenha que colocar, às vezes, o furinho, porque a gente tem que fazer a relação entre o furinho no dedo e a glicose aqui na região subcutânea. Mas é, assim, um alívio muito importante, principalmente em termos de tratamento e de melhora de controle. É verdade. Vamos para mais um mito ou verdade? Olha, esse é muito bom, hein? Frutas podem ser consumidas sem controle por diabéticos, doutora Andressa? Mito ou verdade? Esse é um mito dos grandes, né? Quer dizer... Exato. Toda fruta, ela tem que ter um certo controle para ser ingerida, justamente porque ela tem frutose, apesar de muitas frutas terem uma grande quantidade de fibra, né? Mas
para todos nós, seja para os diabéticos e seja para os não diabéticos, o consumo de frutas, infelizmente, não é livre. Porque não é porque a fruta tem várias vitaminas que a gente pode ingerir uma quantidade muito grande, porque tem a frutose, como você disse, e aí a gente tem as complicações todas, não só de diabetes, mas outras também, porque também a frutose vira açúcar no sangue da gente, né, doutora Andressa? Isso, e existe uma recomendação muito recente que é sobre a questão do suco de fruta, Kátia. A gente tem sempre orientado um pouco a redução do consumo do suco de fruta e a preferência pelo consumo da fruta in natura. Isso tanto para crianças quanto também para nós adultos, porque o suco concentra a frutose e com isso é uma carga glicêmica muito alta e por isso a gente pede então para a gente ter o hábito de descascar e mastigar. E não só processar, centrifugar e ingerir, porque acho que é mais fácil. Queria agradecer demais sua participação, doutora Andressa, eu espero mais vezes. Vou passar para você de casa o Instagram da doutora Andressa, que é @endocrinologiaemdia, e lá você tem todas as informações para você ter cada vez mais saúde, aprendendo a fazer a coisa certa, né? Obrigada, viu, doutora Andressa? Obrigada, Kátia. Eu só queria reforçar. Claro. Hoje nós somos mais de 10% da população brasileira diabética. Muita gente. Então, assim, vocês estão prestando um serviço público inestimável em falar dessa doença. E uma doença que muitas vezes as pessoas acham que vai trazer um sintoma muito forte para ela poder ir atrás e tentar resolver, quando o melhor é a gente sempre fazer o acompanhamento médico com os exames anuais, né? Um beijo, obrigada, parabéns pelo trabalho, viu?